Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Você que ainda não fez a tua inscrição, vai lá e faz a tua inscrição e ajude o canal e compartilha com os grupos. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor lhes deu na mão dos midianitas por 7 anos. O tema da mensagem: que tipo de adorador você é? Mais uma vez, o povo de Deus desviou para uma religião sincretista dos cananeus. Daí, durante 7 anos, Deus permitiu que os midianitas e amalequitas invadissem e oprimissem Israel. Foram obrigados a se esconderem em cavernas e esconder a sua produção para não serem saqueados. Verso 6. Israel empobreceu muito. Aí clamou o Senhor. Vemos o poder do clamor através do arrependimento. 2 Crônica 7,14. Somente clamaram a Deus quando a situação se tornou insuportável. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel clamou a Deus só em último recurso e só o fez por causa da opressão em que se encontravam. O problema principal do povo de Israel era que a sua fé em Deus originava-se não no amor e gratidão ao Senhor Deus, mas nos desejos e ambições egocêntricos. Buscavam a Deus só nos apertos, quando reconheciam que precisava dele. Os cristãos do novo concerto também precisam verificar o tipo de fé que temos. Estamos seguindo o Senhor porque realmente o amamos e o exaltamos por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito, ou o servimos primeiramente por aquilo que dele recebemos? Se a nossa fé em Deus e a nossa dedicação a ele são genuínas, nós o seguiremos, mesmo que isso resulte em aflição, sofrimento, perseguição e prejuízo. A idolatria abre a porta para uma infinidade de problemas. A palavra Midian significa divisão ou contenda. Pecados esses que afastam o povo de Deus de sua herança física e espiritual. Em geral, o avivamento da herança e da provisão só pode ser conquistado após a contenda ser derrotada. Midian, ou contenda, tenta roubar o fruto dos campos antes da ceifa, assassinando a esperança nos estágios iniciais da colheita, deixando o povo sem força e desprovidos. Verso 11 ao 27, Gideão, o mais jovem da casa de seu pai, era do clã mais fraco da tribo de Manassés, não possuía
credenciais impressionantes para um líder. No entanto, obedeceu ao Senhor ao remover todos os ídolos da casa de seu pai, apesar da sua insegurança. Que efeito de todas as suas maravilhas? Verso 13. A pergunta de Gideão também deve ser feita pelos crentes do Novo Testamento. Se o poder miraculoso de Deus não se manifesta entre nós, precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, até que os seus poderosos atos voltem a se manifestar em nosso meio. O Senhor olhou para ele, verso 14, certamente o Senhor e o anjo do Senhor são as mesmas pessoas. Neste caso aqui, os teólogos chamam essa manifestação divina de teofania, uma manifestação de Deus em forma física. Verso 16, eu hei de ser contigo. Todos que, como Gideão, procuram com toda dedicação servir a Deus, terão a presença atuante, dinâmica de Deus com eles. Aos cristãos do Novo Testamento, o próprio Jesus fez esta promessa em Mateus 28, 19 e 20. Verso 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O verbo revestir significa literalmente vestir-se de. O Espírito de Deus revestiu Gideão a fim de capacitá-lo para servir ao povo de Deus. E Gideão saiu no poder do Espírito. Todos quantos são de Cristo têm a promessa do Espírito Santo vir sobre eles e habitar neles. Gideão e a lei da aceitação. Segundo a Bíblia de liderança cristã, pessoas aceitam primeiramente o líder, depois a visão. Em seminários de liderança, percebi que se faziam muitas perguntas sobre visão. Invariavelmente, alguém vinha a mim durante o intervalo, dava-me uma breve descrição de uma visão envolvente e perguntava: o Senhor acha que as pessoas aceitarão a minha visão? Sempre respondo da mesma maneira. Primeiramente, me diga o seguinte: as pessoas aceitam você? Muitos acreditam que, se a causa é suficientemente boa, pessoas automaticamente aceitarão a mesma e a seguirão. Mas não é assim que a liderança funciona. Pessoas não seguem primeiramente causas dignas, elas seguem líderes dignos que promovem causas dignas. Pessoas aceitam primeiro o líder, depois a visão do líder. Ouvintes filtram cada mensagem através do mensageiro que anuncia. Você não pode separar o líder da causa que ele promove. Quem teria escolhido Gideão como líder? Certamente não Gideão, nem ele mesmo se via como líder. Ele disse: ai, meu Senhor, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Apesar das dúvidas de Gideão,
Deus o usou. O povo se aglomerou em volta dele e ele conduziu Israel para a vitória mais assimétrica em toda a história de Israel. Anatomia da aceitação. Gideão se desenvolveu de um discretamente membro de uma pequena família em um líder das tribos do norte. Então ele ele era um discreto membro de uma pequena família. Começou em casa. Caráter. Um bom líder dá provas, primeiramente de si mesmo, às pessoas que lhe são próximas. Gideão começou com 10 servos da sua casa. Destruiu o altar de Baal e depois construiu o altar para Deus. Conquistou um influenciador importante. Joás defendeu a vida do filho, expandiu o seu círculo. Isso fala de credibilidade. Quando um grupo, base de pessoas, aceita a sua liderança, é possível ampliar o círculo de influência. 7 qualificações que seguidores esperam no líder. Quando os seguidores obtêm confiança no líder, também sente confiança na visão. Observe 7 qualificações que atraem pessoas a um líder. Primeiro, chamado. Poucas coisas são tão marcantes quanto o chamado claro de um líder. Antes, Gideão vivia com medo, duvidara de si, pediu vários sinais para confirmar a missão. Depois que abraçou a missão, paixão e coragem encheram o coração dele. Segundo, intravisão. Pessoas respeitam o líder. Pessoas respeitam o líder que tem visão, sabedoria para ver as questões e visão para perceber o que se encontra à frente. Terceiro, carisma. Pessoas ocorrem a líderes que as façam sentir-se bem a respeito de si mesmas. 4, talento. Sabemos pouco a respeito das habilidades de Gideão, mas o anjo o chamou de homem valente e disse: vai nessa tua força. Provavelmente ele tinha força física e coragem. 5, habilidades. Pessoas sentem uma atração natural por alguém que consegue realizar coisas. 6, capacidade de comunicação. Um líder que não pode comunicar seu chamado e sua visão enfrenta problemas de alguém aceitar a sua liderança. Toda vez que Gideão falou ao povo, eles o compreendiam e o seguiram. 7, caráter. Requer-se um bom caráter para vencer e manter a confiança. Gideão começou forte, tomando a frente, quando outros ficaram parados. Demonstrou coragem, mas no final, uma falha em seu caráter traiu tanto a ele quanto ao povo. Criou um ídolo
e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Juízes capítulo 8, 27. Que tipo de adorador você é? O povo era infiel, só buscava a Deus quando precisava em última instância, não tinha um amor sincero para com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o teu agir na terra dos viventes. A tua palavra diz: dizei todos a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti todos os teus inimigos. A tua palavra é fiel e é verdadeira, Pai. Aí está, meu Deus, o chamado de Gideão, meu Pai, revelando a infidelidade do povo de Israel, que só te buscava, te clamava quando não tinha mais jeito, ó Pai. Era um povo cheio de interesses, meu Pai, não interesse genuíno, mas interesse orgulhosos, meu Pai, porque só olhava para si, não tinha um amor genuíno, não tinha intimidade, não te conhecia, Pai, só amava as coisas que o Senhor fazia, os bênçãos para ele, mas não te amava, Pai, sinceramente. Oh Senhor, por isso eles sofreram, meu Pai. E pela tua infinita misericórdia, de tempo em tempo, o Senhor levantava juízes para trazer liberdade para aquele povo que eram presos, escravos do pecado, meu Pai. E hoje não é diferente, meu Deus. Quantos estão na tua casa somente por interesses orgulhosos, meu Pai, mas não têm intimidade contigo, Senhor. Fazem campanhas, meu Pai, somente para receber a bênção de Deus, mas não Deus da bênção. Que tu venha despertar a tua igreja, tu venha avivar a tua obra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em nome de Jesus, amém.